Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Júlio Botelho. Hoje, na parceria da intérprete Ione, nós vamos desvendar um pouco, ou falar um pouco sobre o tema Geopolítica do Oriente Médio. É a aula de número 28 do professor Júlio de Geografia, ok? Acompanha comigo. Nós vamos falar sobre a geopolítica do Oriente Médio. Nossa, gente, é tanta coisa para se falar do Oriente Médio que o nosso tempo é muito curto. Então hoje eu vou dar uma pincelada, tá? Eu vou falar bem por alto, bem por cima, para que vocês possam pelo menos se situar no que é o Oriente Médio e no que são as relações geopolíticas do Oriente Médio. Estamos hoje, assim, vivendo um período de grande destaque, sobretudo daquele país ali, ó, do canto direito, o Afeganistão. Porque o Afeganistão está na mídia agora com a retirada das tropas americanas, a tomada do poder do Talibã, e a gente está vendo aí cenas, né, até aterrorizantes de pessoas caindo de avião, de ataques, né, ao aeroporto e toda aquela confusão que está acontecendo lá no Afeganistão. Então, nossa aula de hoje é dar um pouco de um passeio sobre essa região do mundo chamada de Oriente Médio, tá? Médio porque é no meio do Oriente e da parte oriental do planeta Terra. Essa região do Oriente Médio, né, ela fica ali, ó, no norte da África, sul da Europa, oeste da Ásia. São, sobretudo, países, né, de religião árabe, de origem árabe, né, muçulmana, e que são países que, na atualidade, vivem grandes conflitos. Cada país desse tem assim algo interessante ou algo acontecendo assim de uma importância geopolítica mundial. É interessante vocês depois pegarem aí esse mapa do Oriente Médio e começar a pontuar cada país, né? Dedilhar onde está cada um: Israel, Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Omã, Catar. A Copa do Mundo do ano que vem vai ser no Catar, é aqui na região do Oriente Médio. Essa região tão conflituosa, e a gente vai ter uma Copa do Mundo lá, né? O Irã, o Afeganistão, ainda o Paquistão e o Egito, tá? Que todos compõem aí a região do Oriente Médio. É importante você botar o seu dedinho em cada um e conhecer a história do que está acontecendo nessa região toda tão conflituosa que é o Oriente Médio, tá? Então vamos dar aquela pincelada, é muita coisa, me acompanha e vai seguindo aí o mapa para que você possa se localizar, porque eu vou falar em específico um pouco de cada país, ok? Então, a região do Oriente Médio, historicamente, ela é famosa porque a origem da civilização humana, seja ela oriental, ocidental, se dá nesta região, o que antigamente se chamava de Crescente Fértil, que é essa região que vai desde o rio Nilo, ali no Egito, né, até toda essa região do Iraque e Irã, banhada ali pelos rios Tigre e Eufrates, né? Historicamente, história antiga, a gente vai ver ali a construção de grandes civilizações, né? A gente tem ali também o início das grandes religiões que hoje existem no mundo, inclusive o cristianismo, que é a religião preponderante aqui do Brasil. Tudo nasce naquele lugarzinho ali chamado de Crescente Fértil, né? A fertilidade se dá, sobretudo, devido à influência desses três grandes rios, né? O rio Nilo, Tigre e Eufrates, e também ali aquela região do Mar Morto. Biblicamente é ali onde eu encontro a Terra Santa, né? A Terra Sagrada que emana leite e mel, né? que é escrito biblicamente, que é a região onde Deus prometeu, né, levar o seu povo. Então, compreender essa região de tanto dinamismo histórico, eu precisaria realmente mergulhar desde a Idade Antiga, dos grandes impérios, né, antigos, para poder compreender o que está acontecendo até hoje. São milênios de conflito nessa região. Mas na contemporaneidade, nos dias de hoje, a complexidade se dá sobretudo por outros fatores políticos, religiosos, né, ou mesmo econômicos. Vamos entender um pouco mais. Na Idade Média, né, pós a Idade Antiga, ali, a Idade Média, destaca essa região, sobretudo, a questão das cruzadas. É importante a gente compreender que a cruzada foi um conflito, né, que lembra aí, né, os cavaleiros templários. A cruzada foi justamente esse conflito em que a Europa tenta conquistar de volta ali a Terra Santa, né, que tinha sido tomada pelos árabes, os mouros, e começa ali um conflito religioso entre o cristianismo e o islamismo, e é um conflito que não parou, né? Até hoje ele perdura. Bom, mas vamos entender ainda um pouco mais do Oriente Médio.
Hoje, no Oriente Médio, predominam duas religiões. Tem várias, mas predominam duas, são a grande maioria. Quem vive hoje no Oriente Médio ou é muçulmano ou é judeu. A grande maioria, claro. O muçulmano vem justamente aquelas pessoas, né, que seguem o islamismo, né? Aquela religião cujo qual o último profeta foi o Maomé. Né? Então, são seguidores de Maomé, que utilizam a religião islâmica, é a base da organização social, que o seu livro sagrado, né, que é o Alcorão, é o livro que dita regras que estão ali envolvidos diretamente na sociedade. E, inclusive, essa religião ela entra como importância porque ela vai ainda ser de muita força política, né? As relações políticas daqueles países, eles são sobretudo baseados no Alcorão e no islamismo. O cristianismo já teve esse seu período onde que a religião também politicamente tinha uma influência muito grande. Hoje, a maioria dos estados ocidentais são laicos, né? Já a religião se separa da política, se tornam coisas à parte, mas dentro daquela região do Oriente Médio ainda é muito forte a relação religião-política. E outros povos que vivem outra religião forte é o judaísmo, né? Os judeus, que ainda esperam o seu último Messias, né? Que ainda eles não acreditam que Jesus foi o último Messias, então essa ideia de que eles ainda esperam o último Messias e que lutam ali pela região da Terra Sagrada prometida por Deus. Então são duas religiões muito fortes. Os judeus ele tem influência hoje no mundo inteiro e vivem lá no país de Israel, né? E que são assim um ponto fora da curva dentro do Oriente Médio, tá? Então vamos entender um pouco de como essas religiões elas convivem e interagem politicamente e também refletem na geopolítica da região, tá? Outro fator importante que eu tenho considerado o Oriente Médio é que é ali onde está as maiores reservas de petróleo do mundo. Se você olhar esse gráfico que eu coloquei agora, puder até dar um zoom aí, você vai perceber que os 5 primeiros maiores produtores de petróleo do mundo são do Oriente Médio. Perceba ali, o maior produtor de petróleo do mundo, com 264,3 bilhões de barris de petróleo, né? Que é produzido anualmente, a gente vai ter ali maior produtor, a Arábia Saudita, disparado em relação aos outros países, né? E a Arábia Saudita está bem no coração ali do Oriente Médio. O segundo maior produtor de petróleo, que é o Irã, né? O terceiro, o Iraque, o quarto, o Kuwait e o quinto, o Emirados Árabes Unidos. Os 5 maiores produtores de petróleo estão dentro daquela região. Significa dizer que esta fonte de energia, ela também é primordial politicamente, né? Porque ela é a principal fonte de riqueza daquela localidade na atualidade, e o domínio dela é de significância e importância estratégica no mundo, porque o mundo todo depende do petróleo hoje. Já percebeu que o nosso deslocamento, sobretudo, é baseado nos combustíveis fósseis? O seu carro, ele para funcionar, o ônibus que você anda para funcionar, ele necessita do petróleo como matéria-prima para a produção do combustível. Então, o mundo se movimenta hoje à base de petróleo. Por volta dos anos 70, 1973, os países árabes, né, numa crise que tiveram lá com os Estados Unidos, sobretudo na guerra contra Israel, resolveram aumentar o preço do petróleo absurdo e parar de vender para os países ocidentais. Isso gerou uma crise política mundial e econômica, né? Ao ponto dos Estados Unidos hoje ser o país que mais intervém na região, sobretudo, acredito eu, que para que não permitir que novas condições de crise petrolífera como foi a de 70 aconteça novamente. E isso vai explicar um pouco do que é o Afeganistão, qual é aquela relação lá com o Irã, né? Como foi aqueles conflitos na época em que o Trump era presidente dos Estados Unidos. Então, compreender a geopolítica do petróleo é compreender um pouco do que é o Oriente Médio. Como eu disse, gente, é muita coisa. Não dá para eu detalhar cada detalhe dessa religião, né? Economia. É um mundo de coisas para falar do Oriente Médio. É necessário que essa aula seja só a pincelada mesmo, a base, o estímulo para que você vá além. Bom, como ali estão os maiores produtores de petróleo do mundo, esses produtores se uniram
estrategicamente e politicamente, para ficarem fortes, né, nessa briga geopolítica mundial. E aí eles criaram um órgão que a gente chama hoje de OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, onde aqueles países que são produtores e exportadores, né, de petróleo se uniram, sobretudo os países do Oriente Médio. A gente faz um destaque aí na América do Sul, a Venezuela, que compõe também membro da OPEP, né? Eles se uniram justamente para se defender ou para manipular, né, a política do mundo. E o mundo também, a sua intervenção dentro do Oriente Médio. Quando a gente vê lá o Talibã celebrando a saída dos Estados Unidos depois de 20 anos de conflito, isso retrata que aqueles países, de alguma forma, eles têm uma organização política e que não é a nossa intervenção cultural ocidental que deve mudar o que acontece lá. Pelo contrário, né? A celebração deles é justamente mostrar para o mundo que eles também têm condição geopolítica de discutir as relações mundiais. Então a OPEP é uma organização criada para fortalecer esses países. E ela foi responsável por toda aquela dinâmica dos anos 70, dos anos 80, que vai mudar aí a política do petróleo no mundo inteiro. Bom, o Brasil, inclusive, foi convidado para ser membro da OPEP após agora a descoberta do petróleo do pré-sal, onde o Brasil passa a ser o 15º maior produtor de petróleo do mundo, né? Mas o Brasil não compõe hoje, não é membro da OPEP. Falando dos países em especial agora, eu vou começar com Israel, tá? Israel é um país ali do Oriente Médio, banhado pelo mar Mediterrâneo, um país pequenininho, né, que fica ali acima do Egito, né, à esquerda da Jordânia, abaixo da Síria. Israel é um país assim que historicamente viveu grandes conflitos desde a Idade Antiga com a questão das diásporas e depois na Idade Média com as cruzadas e na atualidade ainda vive um conflito político-religioso, né? Basicamente ali é a terra dos judeus, né? Os judeus eles já foram expulsos 2 vezes nas diásporas, se espalhou pelo mundo, mas biblicamente é a terra que Deus prometeu para o seu povo, que eram os judeus, né? Antes de Cristo. Eram os judeus, então esse povo sempre teve o desejo de voltar para Israel. Durante o imperialismo, no século XIX, a Inglaterra vai dominar aquela região dali, e após a Segunda Guerra Mundial, o término da guerra, né, depois de todo aquele holocausto que aconteceu na Alemanha contra os judeus, a Inglaterra resolve devolver Israel para os judeus. Só que Israel já era povoado pelos árabes, né? Israel já tinha lá o Estado palestino, e aí que viviam naquela região que pertencia à Inglaterra. A Inglaterra, em vez de devolver aos árabes, resolveu dar aos judeus que foram massacrados na Segunda Guerra. Isso vai gerar um conflito enorme. Nós teremos na nossa próxima aula de geopolítica do terceiro ano, a gente vai falar especificamente desse conflito Israel e Palestina. As guerras que aconteceram, a Guerra dos 6 Dias, as guerras que colocaram hoje Israel como dono, os judeus como dono do Estado, Israel como potência econômica no meio do Oriente Médio. E a gente vai ver ali naquele país as relações de países como os Estados Unidos, que até hoje tem uma interferência enorme, né? Você veja que eles quiseram, o Trump quis mudar agora a embaixada americana de Tel Aviv e colocar em Jerusalém. Jerusalém, que é a capital de Israel, porém Jerusalém é uma cidade que biblicamente não, que religiosamente ela é santa e importante para todas as grandes religiões do mundo. O islamismo tem em Jerusalém sua principal cidade e centro hoje de deslocamento, né, religioso. O judaísmo também e o cristianismo também, porque foi em Jerusalém que Cristo foi crucificado. Então todas essas 3 grandes religiões, elas convergem numa cidade. Então pense numa cidade tensa do ponto de vista religioso e político, né? É uma cidade que até hoje sangra com conflitos. O que acontece é que a entrega de Israel aos judeus, eu trago aqui nesse gráfico 4 momentos do mapa de Israel. Perceba, em 1946, a Palestina preponderante, né, na região. E aí vai ser doada aos judeus aquela região. E em 1947, o plano da ONU era justamente Israel ficava com essa parte branca aí, olha, os judeus, e os palestinos seriam reduzidos a essas partes verdes, que é a Cisjordânia
e a faixa de Gaza, tá? Aí vai vir uma guerra, né, árabe-israelense, e Israel vai vencer essa guerra, porque os palestinos vão querer mais território. Israel vai vencer essa guerra, a faixa de Gaza vai ser diminuída lá embaixo, a Cisjordânia vai ser diminuída e Jerusalém vai ficar sob posse de Israel, entre 49 e 67. Uma segunda guerra vai diminuir mais o mapa. E hoje, na atualidade, Israel ainda está na sua expansão territorial, né? Então é um conflito literalmente de expansão territorial. Israel ainda está cada vez mais limitando o espaço dos palestinos dentro daquele território. Em 2005, veja o gráfico como está, Israel preponderante, os judeus dominando o território, né? Bom, o conflito Israel-Palestina é muito complexo. A gente vai precisar de uma aula só para falar disso, tá? Vamos caminhando. Eu tenho o Iraque famosíssimo aí nos anos 80, 90, porque entrou em guerra contra o Kuwait, a famosa Guerra do Golfo. Tanto o Iraque quanto o Kuwait são países árabes, né? São países do Oriente Médio. E o Iraque entrou em guerra com o Kuwait, alegando que o Kuwait não obedecia os termos da OPEP. Na verdade, o Kuwait é um dos maiores reservas de petróleo do mundo e o Iraque tinha interesse naquela reserva de petróleo e começou um conflito entre eles. Os países ocidentais, não aceitando a intervenção do Iraque no Kuwait, começam a apoiar o Kuwait e começa a guerra que foi conhecida como Guerra do Golfo. Terminada a guerra, o Iraque ainda era um país forte, né? E que vivia uma ditadura sobre o ditador Saddam Hussein. E no ano de 2003, os Estados Unidos, alegando a ameaça de ataque terrorismo, do país ter armas de destruição em massa, entrou em conflito direto com o Iraque, né? Prenderam e mataram o Saddam Hussein e aí derrubaram a ditadura no Iraque. E o Iraque é um país que ainda vive em conflito para se organizar politicamente. Então ali aconteceu literalmente uma guerra externa por interesses políticos e econômicos. E até hoje o Iraque ainda é uma região de instabilidade e que ainda sofre interferência, sobretudo, do exército americano. Tá? Tem toda uma questão também que se deu durante a Guerra Fria, né, que foi a interferência da Rússia, da União Soviética na época, dentro desse país, apoiando, não apoiando, os Estados Unidos também gerando grupos que vão complicar a vida dentro do Iraque, que até hoje não se estabilizou. Um outro país de destaque no Oriente Médio é o Irã. O Irã, ele é interessante porque ele é um país árabe, mas diferente do restante. O Irã, ele tem uma origem na antiguidade dos persas, né? Eram os persas. É um país que ele vai evoluir a partir dos persas. E, posteriormente, com o islamismo, eles compõem uma segregação do Islã chamada de xiita. A grande maioria dos iranianos são xiitas, tá? E veja que ele é um ponto fora da curva, porque o restante do Oriente Médio ele é sunita. Os xiitas e sunitas são uma divisão, tá, dos árabes. Para fazer uma comparação na sua cabeça, é como eu falar de católicos e protestantes. São duas vertentes do islamismo, né, e que conflitam até os dias atuais, política e economicamente. Então, por exemplo, quando o Iraque atacou o Kuwait, o Irã apoiou o Iraque, porque ambos são de maioria xiitas, né? A Arábia Saudita é um rival que ataca o Iraque, e aí pega briga com o Irã. Os Estados Unidos apoiam os sauditas, e aí entra em guerra com o Irã. E o Irã é um país hoje que compõe, né, ali o acervo dos países que têm armas nucleares, né, ou pelo menos existe um grande acordo ali para que eles não produzam armas nucleares, que desenvolvam a energia nuclear apenas para bens pacíficos. Então, é toda uma confusão política que envolve, né, que no último governo americano do Trump, houve ali interferências diretas e politicamente o Irã saiu no cenário internacional. Também é um dos países mais equilibrados do ponto de vista político e econômico, mas também está sempre um foco de tensão dentro do Irã. Tá? Então, xiitas, sunitas, é algo também para se ler mais, se conhecer mais, cai bastante nas provas e vestibulares da vida. A gente ainda tem ali dentro do Oriente Médio os curdos. Os curdos são um povo que vive no Oriente Médio, mas que não tem pátria. Eles têm nacionalidade, né, cultura, língua parecida, mas não têm pátria, não têm países. Eles vivem ali entre a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã. Contudo, é um povo que luta, né, uma briga separatista. Eles querem criar o Estado curdo. E aí o que acontece? Para que esses países, os quais eles estão, não percam território,
Em geral, eles vivem em conflito com o pessoal do Kurdo, então é um conflito constante com os kurdistões, né? É um conflito constante que acontece ali dentro, entre Irã, Turquia e Iraque, que estão o tempo todo brigando com esse pessoal, né? Os curdos. Então é mais um conflito que acontece dentro daquela região, né? Outro país assim de destaque é a Síria, né? Do ditador aí Bashar al-Assad. A Síria, tá? Ela vive uma guerra civil. O que é uma guerra civil, Júlio? É quando a própria população dentro do país está querendo derrubar o sistema político e criar um novo sistema político. Então eles querem derrubar o ditador e criar um novo país Síria, né? Com uma nova organização política e social. É uma guerra que já dura mais de 9 anos, a Síria está totalmente arrasada. Volta ou outra a gente vê na televisão criança sendo atacada, né, com bombas de gases, e aí é uma confusão. A Síria hoje tem apoio da Rússia, né, e parte também dos Estados Unidos, defende derrubar a ditadura, os russos defendem a ditadura. Então é uma confusão dentro da Síria, uma guerra que dura muito tempo e que gera um dos maiores problemas da humanidade, que é o deslocamento de pessoas, que são as migrações involuntárias, porque se tornou um país de difícil convívio, né? Tá difícil de viver um país que já vive numa guerra há mais de 9 anos. Bom, a Síria, assim como todos os outros países do Oriente Médio, defende algo que hoje o mundo ocidental chama de terrorismo, né? Que são as revoltas armadas que acontecem dentro desses países e que, por não respeitar direitos humanos ou leis de guerra, são considerados terroristas. Cada grupo desse tem uma história enorme, sobretudo para contar na Guerra Fria. Por exemplo, eu trago aqui para vocês alguns grupos terroristas da região, que é o Talibã, que hoje governa o Afeganistão, que é o Hamas, que resiste dentro da faixa de Gaza na Palestina, a Al-Qassam, que é um braço armado do Hamas, o Estado Islâmico, que é o que está preponderando hoje, né, no Oriente Médio, nos grandes conflitos, inclusive foram os responsáveis pelo ataque ao aeroporto no Afeganistão, e a Al-Qaeda, do famoso Osama Bin Laden, que derrubou as Torres Gêmeas lá, o World Trade Center nos Estados Unidos, né? Que gerou toda essa confusão dentro do Afeganistão, que durou esses 20 anos de intervenção americana lá. Bom, esses grupos são assim considerados, por não respeitar os direitos humanos em suas ideais, seus conflitos, são considerados terroristas, né? E são hoje alvo de combate, principalmente dos países ocidentais, né? Bom, é algo que existe e que acontece dentro do Oriente Médio. Por fim, falar do Afeganistão, né, que é um país que sofreu bastante interferência, inclusive é importante se compreender que a Al-Qaeda ela não nasce do nada, ela é um grupo de guerrilha criada durante a Guerra Fria para impedir a entrada do socialismo dentro do Afeganistão. O socialismo não entrou, a Guerra Fria acabou e a Al-Qaeda permaneceu como um grupo lutando ali, um braço armado do Talibã, para conquistar o poder, uma guerra que dura até hoje. Depois do atentado lá do World Trade Center, os Estados Unidos intervêm no Afeganistão, ficou lá 20 anos e nada conseguiu fazer naquele país e agora está saindo e isso gera toda a relação e mudança do cenário político mundial da atualidade. Bom, eu falei tanto conflito, tanta destruição, mas nessa mesma região eu tenho países como Emirados Árabes Unidos, que são assim uma joia de cidades planejadas, ricas e modernas do mundo atual, que também vive lá. O Catar, onde vai ter a Copa do Mundo, vocês vão se surpreender que país é esse. E tudo isso parte da estabilidade política e de uma economia forte baseada no petróleo. Então, dentro do Oriente Médio, a gente vai ter essa dupla realidade, tá? Eu termino a nossa aula de hoje com essa imagem assim, são mulheres curdas, né, lutando pela independência do Kurdistão, mas querendo dizer assim, o Oriente Médio é muito rico de cultura, de história, de política e sobretudo da geopolítica. Leiam mais, estudem mais, tá? Vocês que querem ir longe, conheçam. Abraço a todos, vejo vocês na próxima aula. Até mais, tchau!